Temos agora uma superfície ômega orientada com vetor normal, segundo essa prescrição dada na figura. Essa superfície ômega pode ser pensada como parte de um cilindro, ou seja, só a parte lateral. Não tem nem a parte superior nem inferior, porque isso não é parte do cilindro. Aqui, a gente vê que essa superfície, ela na verdade tem por bordas duas curvas, γ1 e γ2. Aqui, sendo fixada a orientação da superfície, a gente tem a orientação das curvas γ1 e γ2 segundo essa orientação mostrada aqui. Ou seja, a borda de gama, ou seja, a borda de ômega é uma curva gama que agora é composta de duas curvas simples, γ1 e γ2. O que se poderia pensar então é, será que vale para gama, ou seja, gama composta de duas partes, será que vale que a integral de f escalar dr é igual à integral sobre ômega de rotacional de f escalar ds, supondo que f rotacional de f são contínuos em ômega e gama é a borda de ômega com a prescrição de orientação compatível com a orientação dada à superfície ômega. Ou seja, será que continua valendo esse resultado, que é o teorema de Stokes? A maneira que a gente vai analisar isso aqui é a seguinte. A gente vai pegar essa superfície ômega e a gente vai dividir em duas. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte. Aqui, eu vou pegar essa superfície pegar metade dele, por exemplo. E depois teríamos a outra metade aqui. Então aqui eu divido as duas e como que separo, só para a gente poder ter uma visualização. Então esse ômega eu separo numa parte que eu chamo ômega 1 e ômega 2. Agora a gente nota o seguinte, essa parte aqui em cima constitui a curva γ1. Então, respeitando a orientação de γ1, eu olho aqui, essa orientação aqui, e em ômega 2 eu continuaria com essa orientação aqui. Ou seja, juntando ômega 1 e ômega 2, colando essas partes aqui, eu tenho a curva γ1. Ora, mas com essa orientação, então eu vim aqui na parte de cima, desço por essa lateral aqui, continuo na base, que é parte de γ2, e aí eu coincide com a orientação parcial de γ2 aqui, e completo o percurso subindo nessa lateral, conforme mostrado aqui. Então, essa parte do cilindro que eu chamei de ômega 1 é uma superfície e a borda dela está indicada aqui. Ou seja, essa superfície ômega 1, ela é uma superfície que tem essa curva indicada aqui como borda, a orientação também está mostrada, e essa orientação é compatível com a orientação dada para a superfície ômega, ou seja, ômega 1 é parte de ômega com vetor normal apontando assim para fora da superfície, né? Ora, nessa orientação, esse vetor n, a gente vê que ele determina essa orientação dada aqui. Analogamente, a superfície ômega 2
essa parte superior é parte do gama 1. Então, seguindo aqui, a gente vai descer essa lateral até chegar na base, que é parte de gama 2, e seguindo a orientação aqui, a gente tem esse percurso. Ômega 2 é parte de ômega, então a mesma orientação dada ômega serve de orientação para ômega 2. E a gente vê que essa curva indicada aqui é compatível com a orientação de ômega 2. Bom, então, o que a gente tem? Ômega 1 e ômega 2 são duas superfícies na qual a gente pode aplicar separadamente o teorema de Stokes. Aqui, por uma questão de notação, a gente vai fazer o seguinte. Essa curva que define a borda de ômega 1, a gente vai separar em várias partes. Essa parte aqui de cima, eu vou denotar como gama 1 grande. Essa lateral aqui, eu vou chamar essa aqui descendo, vamos chamar de gama 4. Essa aqui eu vou chamar de gama 2. E essa que sobe, vou chamar de gama 3. Aqui em ômega 2, essa parte aqui eu vou chamar de ômega 1 estrela. Essa parte que desce aqui, que é a mesma curva gama 3, só que com orientação oposta, eu já vou usar a notação usual da gente, que é chamar menos gama 3. Então, mais uma vez, ressalvando aqui, essa curva é essencialmente essa, com orientação oposta. Então, se eu chamei essa de gama 3, essa aqui, descendo, é menos gama 3. Essa aqui desce, essa sobe, gama 4, então essa aqui eu vou chamar de menos gama 4, essa que vem aqui por trás. E esse trechinho aqui eu vou chamar de gama 2 estrela. Então a gente nota o seguinte, essa gama 2 original é o gama 2 grande, gama 2 estrela grande. Gama 1 é a união dessas duas, gama 1 grande, gama 1 estrela grande. Ou seja, então a gente agora pode fazer o seguinte. Essa integral que a gente quer calcular, integral de superfície de rotacional de f ds sobre ômega, eu separo em duas integrais de superfície, uma sobre ômega 1 e uma sobre ômega 2. Foram as duas superfícies que a gente separou. Agora, separadamente, a gente vai usar o teorema de Stokes e vamos ver o que é que ele vai dar. Então, vamos considerar inicialmente essa integral aqui. Ou seja, essa aqui, na verdade, essa integral a gente está considerando. Isso aqui, usando Stokes, é a integral de linha sobre essa curva aqui do campo vetorial f. Então, a gente tem a integral de f escalar dr efetuada sobre, que vamos escrever assim, gama 1 união gama 4, união gama 2, união gama 3. A ordem aqui não é importante, mas
Só para lembrar a ordem que a gente está percorrendo, você tem gama 1, gama 4, gama 2, gama 3. E essa integral, obviamente, eu posso escrever como sendo a soma das integrais de linha sobre gama 1, gama 4, gama 2 e gama 3. Aqui eu vou só separar o que me interessa. Então vou deixar gama 1 e gama 2 junto. E considero gama 3 e gama 4 separado. Então tem isso aqui. Agora a gente vai fazer o mesmo, só que para integral de superfície sobre ômega 2. Então aqui a gente tem integral rotacional de f ds2. Aqui também você vai usar Stokes, vai ser integral de f escalar dr sobre a borda de ômega 2, que nesse caso está indicada aqui. Essas são as curvas gama 1 estrela, menos gama 3, gama 2 estrela e menos gama 4. Então, que vou denotar assim. Seja gama 1 estrela, menos gama 3, gama 2 estrela, menos gama 4. Que a gente já viu, isso aqui vai ser igual a integral. Aqui eu vou juntar gama 1 estrela com gama 2 estrela, deixar junto essa contribuição. E considero separadamente as contribuições sobre menos gama 3 e menos gama 4. Então, voltando ao cálculo dessa integral aqui que a gente quer analisar. Essa integral, a gente viu, a gente decompõe a superfície ômega em duas partes, então a gente tem duas integrais, uma sobre ômega 1, a outra sobre ômega 2. Integral sobre ômega 1, usando Stokes, a gente separou nessas três contribuições aqui. Já a integral sobre ômega 2, a gente separou, usando Stokes, em três contribuições também. Ou seja, quando a gente somar essa integral sobre ômega 1, dado por essas três integrais de linha aqui, com a integral sobre ômega 2, né, de rotacional de f, que dá essas três contribuições, a gente nota que essa integral aqui, ela vai se anular com essa, porque é a mesma integrando, só que efetuada sobre uma curva gama 3 grande, e aqui sobre a curva gama 3 com orientação oposta. A gente já viu, isso é numericamente igual a menos de um sinal. Ou seja, então isso aqui se cancela. Analogamente, essa integral de gama 4 também vai se cancelar com essa, porque aqui é uma integral sobre gama 4 e aqui é sobre menos gama 4, ou seja, a integral de um campo vetorial sobre uma curva
que tem a orientação oposta a essa curva aqui. Então, esse valor é menos esse aqui, de modo que somados eles se anulam. Ou seja, a integral de ω1 mais a integral de ω2, as integrais de superfície, elas me dão essencialmente a soma dessas duas integrais aqui de linha. Então vamos escrever isso aqui. Então, essas duas contribuições basicamente vão me dar essa parte somada com essa. Aqui, voltando à interpretação que a gente tinha dado às curvas, aqui era o ω1 e ω2, γ1 grande, γ1 estrela grande, essas duas curvas juntas compõem a curva γ1, que era a borda do cilindro ω. Já γ2 com γ2 estrela formam o que a gente chamou da curva γ2. Então, γ1 aqui, ela vai ser a união de γ1 com γ1 estrela grande, né? E γ2 vai ser a união de γ2 grande, γ2 estrela. Essa parte, então, lembrando, junto com essa, era a curva γ1. Essa parte, junto com essa aqui, define a γ2. Então, essa integral de linha aqui, basicamente, eu posso, né, mais uma vez, quebrar isso aqui, γ1, f escalar dr, mais γ2, f escalar dr. Essa aqui, integral γ1 estrela f escalar dr mais γ2 estrela f escalar dr. Essa aqui me deu essas duas, essa aqui me deu essas duas. E aí eu junto essa parte com essa e essa aqui com essa. Quer dizer, um mero algebrismo, né? Mas só para finalizar o raciocínio, então eu faço isso aqui. E também essa aqui. Combino essa com essa. Ou seja, o que a gente tem aqui? Isso aqui é a integral sobre γ1, orientação prescrita, nesse sentido. E essa aqui, a integral sobre a curva γ2. Também respeitada a orientação do γ2 ser percorrido nesse sentido. Ou seja, aqui, só voltando ao desenho original, né? A gente tinha a nossa superfície, que a gente pensou como sendo um cilindro, o ω aqui, com esse vetor normal. Então isso aqui definia duas curvas que a gente chamou de γ1 e γ2, bordas da superfície ω.
E com essa orientação da superfície, com essa escolha de vetor normal, a gente viu que as orientações de γ1 e γ2 ficavam estabelecidas dessa forma. Ou seja, γ2 aqui é visto como sendo essas duas curvas aqui. Ou seja, ao dividirmos ômega em duas superfícies, ômega1 e ômega2, a curva γ1 fica decomposta em duas partes, γ1 grande e γ1 estrela grande. Já a curva γ2, ela fica decomposta em duas, a γ2 grande e a γ2 estrela grande. Em essência, o que esse resultado está dizendo? Essa integral aqui pode ser vista como a soma dessas duas integrais, e esse resultado nos deu a soma dessas duas integrais aqui, que na verdade é integral sobre γ, vista como a união de γ1 e γ2, f escalar dr. Ou seja, saímos daqui, consideramos essas duas contribuições e usamos Stokes, chegamos nisso, que é isso. Ou seja, estamos realmente mostrando a validade do teorema do Stokes, ou seja, isso é igual a isso, mesmo quando ômega tiver por borda duas curvas γ1 e γ2. A única coisa que é importante, então, enfatizar mais uma vez é que, dada a prescrição da orientação de ômega, ou seja, escolhendo um vetor normal variando continuamente nos pontos de ômega, esse vetor normal prescreve uma orientação para γ1 e γ2. Assumindo então que γ1 e γ2 estão orientadas conforme a orientação dada para a superfície ômega, vale o teorema de Stokes, ou seja, a integral de f escalar dr sobre a curva γ é igual à integral de superfície de rotacional de f ds sobre a superfície ômega.